Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esta transmissão ao vivo daqui da página do Facebook da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Essa página na qual nós transmitimos aqui toda terça, quinta e domingo, às 20 horas e 20 minutos, no horário de Brasília. Transmitimos esta live aqui para vocês, para os interessados. Então, desejo aqui o boa noite a quem vai chegando, antes da gente começar aí a nossa reflexão sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a lição número 78. A Denise Loureiro desejando aqui uma boa noite para a gente. Boa noite, Denise. O Manuel, grande Manu. Boa noite. Boa noite, Manu. A minha mãezona querida. Boa noite, sua bênção, mãe. A Dona Ivonete, essa mãezona do coração também. Boa noite a todos. A Alzira, boa noite, Breno. Tá tudo bem agora assistindo você? Estamos ótimos. Oh, que beleza, hein? Quando estamos reunidos, realmente nós nos sentimos melhores, né? Reunidos em nome de Cristo, em nome de Deus, né? A gente se sente melhor, né? Porque a gente vai falar de coisas que nos fazem crescer, que nos fazem melhorar, que nos fazem refletir, e isso é bom, isso é muito gostoso, faz parte, né? A gente tem que amar os nossos inimigos, a gente tem que amar quem é contrário aos nossos pensamentos, essa é a nossa meta. Mas a gente pode também gozar das palavras de bons amigos, né? Porque assim nós crescemos juntos e compartilhamos a nossa vivência. E isso é gostoso, é isso que nos dá força para na hora da prova a gente saber vivenciá-la bem, não é verdade? A Regina Mubará aqui também desejando boa noite, sejam bem-vindos. A tia Rô, a Rosana, boa noite, Breno e Gi. O Décio também aqui, boa noite, Breno, Décio e família aqui, ó. Aí sim, Décio, que legal. Fala aí onde é que vocês estão, com quem que vocês estão, porque isso é muito legal para a gente saber. Marcos Pinheiro aqui também desejando boa noite. Cássio Ronaldo, uma ótima noite, obrigado por mais uma oportunidade de aprender. Vamos agradecer aí a espiritualidade por estes momentos, não é verdade? A minha cunhada, Deia, boa noite, Deia. Tudo tranquilo? A tia Rô falando aqui que já deixou aberto o Evangelho no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45. Muito bem, tia Rô, é isso aí. Já está certinha já. Então, ó, Bíblia, tira o pó da sua Bíblia, abre lá no Evangelho de João, para não confundir com a Epístola Paulina, a Epístola Joanina, a gente poder abrir hoje, então, hoje o Evangelho, no capítulo 8, versículo 45. A gente vai dar uma olhada. Verdades e fantasias. O que é verdade? O que são fantasias? Será que nós acreditamos mais nas verdades ou nas fantasias, no que nos é transmitido mais com pomposidade, né, do que as verdades nuas e cruas. A Irã aqui desejando boa noite, Breno e Gisele, a família Casa do Caminho, que momento bom na Seara do Pai. É isso aí, muito bom, temos que ter gratidão por estes momentos. Rosângela Painho, uma boa noite, amada família, saudades, saudades, hein? Olha aí, vamos começar então agora, ó. Acho que mês que vem, primeiro domingo, aos domingos, a gente vai começar a abrir a nossa casa, né? A Casa do Caminho. Vai começar a abrir aos domingos. Dê mais informações, manda aí no Messenger ou converse com um dos colaboradores aí da Casa do Caminho para a gente poder dar mais informações. A Renata Creatia Rê, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, tia Rê, né?
muito conhecida aí, essa mulher guerreira aí também, fazendo várias coisas na Casa do Caminho agora que estamos aí nessa quarentena, né? Estão dando lá com a ajuda de muitos, de alguns voluntários, não são muitos, são alguns voluntários, né? Que não são todos que estão dispostos e nem podem, né? Mas estão alguns voluntários que estão aí reformulando aí a nossa casa, deixando ela mais bonita, né? Para vocês virem aí depois, agora quando a gente começar de novo, né? É, a Marilene desejando boa noite também, tudo bem por aí? A Terezinha, graças a Deus, tudo bem, André falando aqui. Dona Terezinha, Marilene, hoje meu filho está comigo. Que bom, Mari, a gente fica feliz de ouvir isso é legal. A Edinalva, boa noite, professor Breno, mais uma vez. Estou aqui com a minha mãe, a Tina. Beijos para vocês, a Gisele. Que legal, olha aí, tá com a mãezona dela, isso é gostoso, né, de saber. A Silvia Crê, boa noite também. A Patrícia Siqueira, boa noite. Vamos passar aqui então rapidinho, recapitular aqui. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 78. Baixa aí o PDF, se você quiser rapidinho, você encontra aí na internet gratuitamente. Bíblia, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 45, para a gente dar uma refletida sobre a verdade, o que Jesus fala. Não esquecendo de deixar aí a sua água separada para fazermos a fluidificação no final. Então, a gente vai ter aqui a prece inicial, vamos ter a nossa reflexão de 20 minutinhos, coisa rápida. Depois a gente vai ter nossas vibrações, a fluidificação da água, o passe espiritual e o agradecimento. Que a gente faz sempre assim essa metodologia, ok? Então, para você que está chegando pela primeira vez, comenta aí, a primeira vez que eu estou aqui, e isso é muito bom para a gente poder saber também. Silvia crê, que Deus nos abençoe sempre. Maria José, boa noite. Que legal, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco. Quem puder, compartilhe aí também esse vídeo para poder alcançar mais pessoas. Isso é muito legal. Para vocês saberem, se vocês entrarem na página da Casa do Caminho, os vídeos ficam lá depois, né? A gente deixa lá, disponibiliza. E é legal porque o Facebook fala quantas pessoas foram alcançadas com os vídeos, né? E um desses vídeos que a gente faz, agora, um desses mais recentes, teve uma alcançabilidade, chegou a alcançar umas 700 visualizações. Isso é muito legal da gente saber, né? Que tá chegando aí para tantas pessoas, né? Então, faça a sua parte. Se você está recebendo de graça, passe de graça também este momento. Eu acho que é bem legal para a gente. Então, estamos quase para começar aqui, recapitulando que nós temos aí uma rifa rolando também, né? Acho que agora é o dos produtos dos cosméticos, se eu não me engano. E tem uma outra também que é de guloseimas. Então, tem duas rifas aí rolando também. Aqui na página do Facebook você pode encontrar também o link para poder ir lá para a página que você pega a cartelinha, como se fosse a cartelinha, escolhe o nome lá, o número, e depois vai ter o sorteio, ok? Nós estamos para reabrir a nossa Casa do Caminho também, fisicamente, aos domingos, a partir do mês que vem, primeiro domingo aí já de outubro, vamos estar reabrindo. Mais informações, procurem as pessoas aí que trabalham na Casa do Caminho, pode mandar mensagem aqui também no Messenger. Alessandra, também desejando aqui uma boa noite, para a gente poder começar bem então. Vamos começar, falta aqui ainda 2 minutinhos, mas 1 minutinho, a gente já vai começando, já fazendo a nossa prece, para a gente falar um pouquinho sobre a verdade. Eu já sei que vou tentar não passar, mas quando a gente fala sobre esse tema da verdade e o Cristo, tem pano para manga. Então, a gente vai tentar dar uma resumida aqui para se ater só a esse momento que a espiritualidade nos concede. Então, convido você a estar aí numa posição mais confortável, abaixar os volumes de tudo aquilo que estiver atrapalhando. Se você se sentir bem, feche os teus olhos, estende as tuas mãos sobre as tuas pernas, se sinta numa posição confortável. Inspire este ar, segura. E expire, deixa sair. Inspira e expira. E assim
neste momento maravilhoso que estamos vivendo, da nossa existência. Nós queremos elevar os nossos pensamentos a essa espiritualidade, elevar as nossas sintonias para que possa estar nas mesmas vibrações de harmonia e de paz e de amor destes irmãos abnegados que já estão conosco, nos acompanhando neste momento. Que nós possamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para que possamos adentrar na reflexão de hoje, que a espiritualidade possa nos ajudar aqueles irmãos mais necessitados, aqueles menos esclarecidos, para que possa transformar o ódio em amor, a tristeza em alegria, o cansaço em revigoramento das energias. Nós possamos assim, então, mais leves, mais aliviados, dar início a essa reflexão de hoje, em sintonia com o plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos dar início aqui, então, hoje à nossa reflexão. Te convido aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 45. Todo mundo aí? Um amém? Para quem já conseguiu. Então, o título da reflexão hoje é Verdades e Fantasias. Lição 78 do livro Caminho, Verdade e Vida. E aí começa com esse versículo assim: Mas porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quem falou isso? Mas porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quem disse essas palavras foi o próprio Messias, Jesus de Nazaré. Então, nós estamos aqui no contexto do capítulo 8, e é um capítulo muito interessante porque tem essa discussão de Jesus com os fariseus e com os saduceus, uma discussão longa. Normalmente os capítulos são bem curtos, são bem divididos, né? Mas aqui a gente tem uma discussão bem longa de Jesus, tratando sobre o testemunho, qual é o verdadeiro testemunho que é ele que dá, a comparação de Jesus com Abraão, quem são os filhos de Abraão, quem são os filhos das trevas, quem são os filhos da luz. Então a gente tem esse tema aqui da luz e trevas em Jesus, e é muito interessante, porque essa eterna dualidade que nós vemos, né, do bem e do mal, e a gente vê Jesus retratando aqui esta dualidade, né, das trevas e da luz, os filhos do bem, os filhos do mal, os filhos de Abraão e os filhos do diabolum. Quem é o diabolum? O diabolum é aquele que divide, aquele que causa cisão, né, aquele que faz a divisão acontecer. Então, não é um ser específico, né? Mas aquele que causa a divisão, né, é considerado o diabolum, o diabo, né? Então, a gente tem aqui a mulher adúltera no começo do capítulo 8, aí, a Madalena, para muitos, né? Muitos historiadores, muitos teólogos. Jesus como a luz do mundo, e esse discurso aqui de Jesus e Abraão falando que ele, sim, é filho de Abraão também, né? O pai enviou Abraão e o pai enviou ele também. Mas vocês não acreditam. Eu digo a verdade e não me credes. Eu estou falando a verdade aqui. Eu estou mostrando com a vida o que é a verdade, mas vocês não acreditam. Então, a gente tem que pensar bem em que acreditamos, né? Quais são as nossas crenças verdadeiramente, né? Onde está o nosso coração? É lá que está o nosso tesouro, né? Onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. A gente precisa analisar muito bem isso, ok? Só para vocês terem uma noção aqui, quem dentre vós me acusa de pecado se eu digo a verdade, por não me credes em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Jesus continua aqui no Evangelho de João. Se vocês não escutam as minhas palavras, vocês simplesmente não são de Deus. Porque eu sou enviado de Deus. Eu estou mostrando com as minhas palavras, estou mostrando com as minhas ações, estou mostrando com a minha vida. Se vocês não me creem, são vocês que não pertencem
a este Deus da qual eu fui enviado, apóstolos. Então, Emmanuel começa assim: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Por isso que é verdade e fantasias. Então, o mundo, ele cria muito alarde, né? Nós somos desses também que criam muito alarde com quem expõe fantasias, né? É, a gente é capaz, né, de uma pessoa falar mentiras, falar fofocas, falar contendas, espalhar a mentira, e nós somos os primeiros a acreditar nessas mentiras sem olhar as fontes, né? E reproduzir essas mentiras também. Hoje, mais ainda, nessa época aqui que Emmanuel escreveu, nem existia o que hoje nós chamamos de fake news, na verdade. Então, hoje nós recebemos uma notícia, né, de um tufão que foi em algum lugar, às vezes nem existiu. Nós recebemos a notícia de que aconteceu alguma coisa em alguém, um incêndio que às vezes nem existiu, que a gente não sabe as fontes, né? A gente fala de um candidato que fez isso, isso e aquilo, a gente não vai checar as fontes e passa para frente e acredita naquilo. Então, hoje nós somos semeadores de mentiras muito mais que antigamente. Porque antigamente você só ia até onde você conseguia chegar, né? E hoje você chega em todos os lugares do mundo com um aparelhozinho, né? Aí de 15 centímetros, 10, 15 centímetros, você chega com um aparelhozinho, você chega em qualquer lugar do mundo, falando verdades ou mentiras, semeando verdades ou mentiras. E normalmente as mentiras, normalmente as fantasias, as ilusões, elas são super exaltadas, na verdade. E há quem se compraz em fazer isso. Hoje nós temos aí os chamados haters, né, que são as pessoas que estão lá no YouTube só para ver, no Facebook, no YouTube, no Instagram, só para ver o que as pessoas possam e criticar. É o prazer delas é esse, né? É falar mal da pessoa, não importa se está certo ou se é errado, ou se eu estou embasado em alguma coisa ou não. Então, hoje nós estamos numa sociedade que parece, né, que tudo está indo de mal a pior. Mas é aqui isso daqui que o Emmanuel fala, né? O mundo sempre distingue cuidadosamente os expositores de fantasias. Ou seja, a árvore que cai na floresta faz muito barulho, não é verdade? Uma árvore caindo, vocês já viram um filme, vocês já viram presencialmente, né? Quando a árvore cai, já tive a oportunidade de presenciar, então quando você está lá batendo nela, você já está fazendo um barulhão, mas quando ela cai, ela sai derrubando o que dá na frente dela, ela vai fazendo muito mais barulho. E ela faz muito mais barulho do que uma floresta inteira que está crescendo silenciosamente e gradativamente. E eu acho que é isso que está acontecendo. O bem, sim, existe, acontece, mas ele é silencioso. Agora o mal, ele é estardalhado, né? Você tem programas e mais programas. Quando você liga a TV de manhã, que você está lá de noite, 6, 7 horas da noite, você só vê a maldade do mundo. Você só vê tragédia. Eu não consigo mais nem ver isso. Eu não ligo mais a TV para isso. Nossa, anos e anos. Falar para vocês aí, olha, mais ou menos aí uns 20 anos. Que eu não ligo a TV para ficar vendo esses programas, para ficar vendo essas coisas. Porque só te deixa para baixo. Então, neste ambiente onde você só vê essas tragédias e catástrofes, onde só escuta notícia ruim, quando alguém te promete alguma coisa de bom, você não quer saber o que é que você tem que pagar para prometer, você paga. Se é para me sair desse lixo aqui, não, se você pedir para mim, eu faço. Então a gente acaba olhando, né? Ó, eu tenho aqui a solução de tudo, é facinho, facinho. A gente vai, a gente quer sair de tudo isso. Uma linha, gente, eu vou tentar aqui uma linha só até agora, mas vamos, vamos lá. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Gente, olha só, olha o contexto aqui. Não existia tudo isso de religião, né, as ditas religiões ou seitas, né, que a gente chama hoje aí, que nasce, a cada dia tem uma garagenzinha, acha que nasce aí umas 100, 200 garagenzinhas a cada dia no Brasil, onde você coloca umas cadeirinhas e você fala.
E você pode falar e você chama ela de igreja. Tem tudo quanto é tipo de nome de igreja. Uma vez eu pesquisei, se vocês podem acreditar ou não, mas podem pesquisar, que tem a igreja do cuspe de Cristo. A igreja do poderoso cuspe de Cristo. Porque Cristo lá na Bíblia ele foi lá e pegou a lama, deu uma cuspidinha, né, ungiu, colocou os fluidos naquele, né, e passou nos olhos do cego, e o cego voltou a ver. Então, tudo em busca de milagres, tudo em busca de ascensão, tudo em busca de glória, de vida fácil, né, de chegar logo nessa alegria que nos é prometida. Onde que está essa alegria? Então, quem promete milagre, se você deixar aqui o seu carro, você vai ganhar em dobro. Se você deixar a sua casa, você vai ganhar em dobro. Então, tomem cuidado, vamos tomar muito cuidado. E esses merecem das criaturas grande crédito. Muitos dão crédito para eles, muitos dão créditos para esses que são palavrosos. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Então, muitos conseguem chegar a essa capacidade que a gente, no Espiritismo, a gente sabe que é tudo ciência, né? A ciência e a fé, elas caminham juntas. A fé e a razão, né? São, como dizia João Paulo II, as asas do Espírito. São essas duas asas do Espírito. Então, elas têm que caminhar junto, a fé e a razão. E a Igreja Católica, ela demorou para chegar nisso. Mas o Espiritismo já nasceu dentro deste contexto com Allan Kardec. Então a gente tem que pensar bem, será que isso daqui é racional? Será que isso daqui realmente é assim? Então a gente sabe que os fluidos, né, essa emancipação de fluidos, eles podem ser doados, eles podem ser curadores, balsâmicos, energéticos, vitalizantes, restauradores. A gente sabe que isso acontece. E muitos homens são médiums, sem se dar esse nome, né, de médiums, mas são médiums porque são esse intermeio, né, entre o mundo espiritual e o mundo humano. Isso é a palavra médium, é isso, é aquele que está no meio. Então, muitos homens, sem se dizer espíritas, podem fazer isso. E aí, por que eles encobrem a enfermidade, por que cobrem a fraqueza, a ignorância e o defeito dos homens? Você vai lá e dá todo o crédito para ele. Não, vamos lá, ó, aquele dali psicografa melhor. Aquele dali ele cura. Aquele dali já curou, olha, minha prima de câncer. Vamos lá nele que o homem é bom. Então a gente sai correndo atrás de milagres, sai correndo atrás de coisas que encobrem os nossos defeitos físicos, principalmente, emocionais, muitas vezes. Quantos de nós não procuramos o Espiritismo por causa dos nossos problemas emocionais? Mas quantos ficam quando sabe que para continuar precisa ter uma reforma íntima, uma reforma, destruir tudo aqui para construir novo intimamente. Quando você é obrigado a largar os seus vícios, a ser uma pessoa melhor, a dar um pouco do seu tempo para os outros. Então, quando começa esse fator aqui, você deixa também. Não importa a religião. Mas quando ela te chama atenção, você acaba ficando um pouco mais, não é verdade? Então, tomar muito cuidado, porque isso que é prometido, né? Perca peso em uma semana. Aparelho incrível, coloca lá na sua cintura, você vai perder peso em uma semana. Reduz medidas. Né? Então, todas essas coisas milagrosas, né? Em todos os âmbitos, chamam muito a nossa atenção. A gente quer o mais fácil. Simplesmente isso. A gente quer o caminho mais fácil. Quando Jesus disse, a porta do mundo é larga. Já a porta do Cristo é estreita. Então, a gente já tem que, por aqui, a gente já tem que medir as coisas já. E aí ele fala que não acontece o mesmo com os cultivadores da verdade, por mais simples que a verdade seja. Não acontece a mesma coisa. Através de todos os tempos, para esses últimos, os cultivadores da verdade, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Quantos e quantos não morreram na fogueira por anunciarem se dizerem cristãos, principalmente aí no início do cristianismo, na verdade, os mártires cristãos primeiros, né, a fogueira, os círculos romanos, a crucificação, eram colocados em postes e ateado fogo, como se fosse a luminária dos caminhos, né?
em Roma, atrocidades e mais atrocidades por aqueles que dizem a verdade. O veneno, quantos não foram envenenados? E aqui a gente sai do âmbito do cristianismo. O próprio Sócrates, né, foi envenenado com a cicuta, foi condenado à cicuta, porque ele falava, incitava os jovens a pensarem. Essa foi a condenação de Sócrates, segundo Platão, porque ele incitava os jovens a pensar, né? Então ele foi condenado por ser um revolucionário, por dizer a verdade. A gente vê aí quantos perseguidos, né, mortos, né, o Mahatma Gandhi, né, atentados contra a vida deles, né, porque falavam a verdade simples. Então, quando a gente se atenta à verdade, a gente tem que saber também que a gente vai ser perseguido. Isso dói às vezes, então é melhor nem tentar, né? Mas aí, continuando falando aqui sobre a verdade, as fantasias, né? Ele fala assim, tentando fugir então a essa angustiosa situação espiritual, que quem fala a verdade é perseguido, né? Essa situação espiritual que ele é própria, o homem então ele inventou a buena dicha. Buena dicha. La buena dicha seria tipo essa sorte, né, feliz ou infeliz sobre o homem, até mesmo por meios ocultistas, né, quando você lê a mão, quando você vai num cartomante, quando você baseia a sua vida pelos astros, né, uma sina, uma fortuna, aquele que é virado, né, para a lua, então você baseia a sua vida nisso, na boa ou na má sorte. Ah, a minha vida, eu tenho azar na minha vida, né? Não, eu tenho sorte na minha vida. Então, o homem, para fingir que não existe a verdade, ele prefere acreditar que os astros que se movem influenciam na vida dele. Isso não existe. É difícil porque a gente gosta, né, da astrologia. Eu quantas vezes não vejo, né? Vejo lá, signo de câncer. Signo de câncer é sentimental, é amoroso, é familiar, eu sou tudo isso. Mas eu não posso basear a minha vida nesse fator. Ah, hoje quem é canceriano vai sair, vai arranjar um emprego, né? Só do nada vai cair para você. Vai ter sorte no amor, vai ter azar no jogo, né? Então você baseia a sua vida no que outras pessoas falam. Então a gente não pode basear a nossa vida em sorte ou azar. Nós sabemos que existe todo um projeto da nossa existência. Nós somos seres racionais e continuamos racionais após a morte. Que nós escolhemos a nossa programação mais ou menos ali pré-determinada das provações que vamos passar pelo mal que fizemos. Então existe uma justiça, existe um equilíbrio. Eu não vim danado à morte simplesmente por nada. Eu não vim com um câncer terminal porque eu tinha que vir, porque dei azar, porque Cristo quer me fazer testemunha para os outros praticarem a caridade. Pelo amor, vamos ser um pouquinho mais racionais. Não é verdade? Então, gente, por isso a resiliência, por isso a abnegação, por isso o saber se encontrar, né, em determinados momentos quando é difícil. Porque nós temos todo um cabedal de informações que nos ajudam. Então, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Porque quem é esse charlatão, né? Quem promete esse monte de coisa, não fala a verdade que você precisa de reforma íntima, que você precisa de ser humilde, que você precisa, né, renunciar a si mesmo. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e lúcida. É a pura verdade. Quem consegue mentir melhor, quem consegue manter aquela pompa, quem consegue, né, ter aquele magnetismo, e que é um dom também, que é uma virtude que foi dada, né? Tudo isso foi dado para o bem. Mas se ele usa isso, né, até a própria psicografia, se você utiliza isso para ganhar dinheiro, você já está errado.
Somos constantemente então atraídos pelo mais fácil, pelo mais rápido, pelo mais brilhante, né? A gente quer, né? No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A gente precisa se precaver, se prevenir contra esses tipos de perigo. Sabendo que os discípulos de Cristo, se quiserem ser os primeiros, tem que fazer o quê? Ser o último. Mateus 18, de 1 a 5. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Lucas 14, de 1 a 7, fala: se quem quiser se elevar, tem que se rebaixar. Quem quiser ser o mais alto, tem que ser o mais baixo. Quem quiser ser o mestre, tem que ser o servo. Só que a gente faz tudo ao contrário. O Emmanuel fala aqui, ó. Aquele que tem a técnica de elogio, a disposição para parecer o melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, né? Essa vontade de ser o primeiro, de estar na frente, de elogiar a pessoa, falar assim, não, por favor, venha por aqui, é assim mesmo, a espiritualidade vai te conduzir aqui, vai tudo acontecer, e o milagre vai acontecer na sua vida, né? Então, tomem cuidado. Aqueles que têm a presunção de achar que converte a consciência alheia. Ah, a pessoa ela conversou comigo, eu dei uma orientação para ela e eu mudei a vida dela. Eu mudei a vida dela. Olha só que presunção. São esses que vivem a grande fantasia e semeiam a grande fantasia baseada na casa da areia. É necessário não crer nisso, mais razoável compreender que o serviço da iluminação ele é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Foi o que eu falei aqui, reforma íntima. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Quem fala a verdade, quem fala de espiritualidade, não vai ser aceito. Quando você fala que você é espírita, quando você fala que você é cristão, você não é aceito. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, grupinhos fechados, né? Ou fanáticos, não, você não consegue, não dá para conversar com você não. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. E aí fica o conselho do Emmanuel. Busquemos a verdade enquanto ela se faz ver, como diria Isaías, já no Antigo Testamento. Buscai a Deus enquanto ele se faz encontrar. Vai ter uma hora que nós vamos estar tão cegos que a gente não vai mais conseguir encontrar o caminho da luz. Vamos estar tão tampados que a gente não consegue mais. Ok? Tinha mais algumas coisinhas aqui para falar, mas o nosso tempo já acabou, infelizmente. Então vou deixar para a próxima para a gente poder ver aí. Mas se você quiser dar uma procurada aí na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, a elevação de Paulo de Tarso, o hino à caridade, o hino ao amor, onde ele fala principalmente que o amor ele se rejubila com a verdade. Ele não se alegra com a injustiça, ele se rejubila com a verdade. O que é a verdade? Quem é a verdade? Teríamos vários outros textos aqui de Jesus. Na Bíblia a gente tem mais ou menos umas 38 citações sobre a verdade. A gente teria muita coisa para conversar aqui, mas o nosso tempo não nos permite hoje, mas quem sabe amanhã, não é verdade? Então, eu desejo a vocês essa busca incessante da verdade, que é o Cristo nas nossas vidas, ok? Te convido agora, então, a novamente se colocar numa posição confortável, a abaixar o volume de tudo aquilo que estiver te atrapalhando agora, para você ter um momento com você, até mesmo quem está aí do seu lado assistindo a live agora, deixa ele viver o momento dele, vive você o seu momento agora. Se você se sentir bem, fecha os teus olhos. Eleva os seus pensamentos à espiritualidade e vamos fazer as nossas vibrações. O que é vibrar? É desejar os melhores sentimentos que podemos. Por vários motivos, e eu vou tentar ajudar vocês a conduzi-los com quais motivos nós necessitamos. Coloca os teus. Nós vamos colocar aqui motivos universais. Vamos então vibrar amor, paz e harmonia, fraternidade.
e equilíbrio ao nosso planeta Terra, à nossa fauna, a todos os animais, onde eles se encontram, a nossa flora, a toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz no mundo, pela expansão do Evangelho que traz a verdade, que é Jesus, a todos os povos. Que ele possa ser instaurado em todos os lares e corações, para que um dia haja um só coração, para que um dia haja uma só religião neste planeta. Vamos vibrar paz e equilíbrio, e harmonia e força de vontade para se melhorar. Aos nossos irmãos que hoje se encontram nas cadeias físicas e nas cadeias espirituais. Vamos vibrar amor e harmonia, aceitação da nova morada aos nossos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles também que estão chegando ao nosso plano físico. Vibremos muito intensamente amor e paz, harmonia e equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e para se melhorar, fé em Deus e em Jesus, a todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam doentes desta Covid, sejam doentes de qualquer outro tipo de mazela, e que estejam talvez em hospitais ou em pronto-socorros, em casas de saúde ou asilos, orfanatos ou até mesmo em seus próprios lares. Esses são os nossos desejos de vibração. E agora nós queremos pedir à espiritualidade para que possa fluidificar esta água que nós colocamos reservada aqui, para que assim os nossos amigos espirituais possam colocar nela a energia necessária para nos ajudar em nossas vidas, para ajudar as nossas doenças físicas ou espirituais, seja para nós mesmos, seja para outros familiares que estiverem conosco em nossas casas, seja para os nossos animaizinhos de estimação, para que ao beber possam sentir essa energia revigorante e que possa chegar no local necessário para nos ajudar e curar as nossas necessidades. E agora, neste momento, nós queremos nos preparar para este passe espiritual que iremos receber. Então, se concentra para receber este passe, que nada mais é do que uma oração para o equilíbrio dos nossos centros vitais, dos nossos pontos de força, para que possamos reequilibrá-los e possamos harmonizar a nossa aura. Agora vamos então solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como os companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como também aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, para que façam em nós este tratamento espiritual que estamos necessitando nesta nossa fase da vida, através de um passe espiritual. Vamos sentindo então esses fluidos balsâmicos e curadores, energizantes e tranquilizantes, que irão nos dar força, nos curar, energizar e nos ajudar em nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agradecemos por este momento em nossas vidas, agradecemos a espiritualidade por estarmos aqui, que possamos ter a força e a energia de continuar a buscar a verdade,
a buscar a espiritualidade, a não nos deixarmos dobrar e cairmos, mas dobrarmos e nos levantarmos, conforme os ventos da vida nos inflijam, que nós possamos nos levantar depois da tempestade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, gente, por essa oportunidade de estarmos juntos, falando aqui um pouquinho de Jesus, não é verdade? Sobre a verdade. É muito bom, muito gostoso, né? Domingo que vem a gente tem aí, então, a lição número 79, a cada um, vai ser muito legal também, com a nossa professora Renata. A gente vai ter aí domingo, às 20h20, vai ter a continuação dessa nossa reflexão. Ok? Vou dar mais uns oizinhos aqui para a gente poder terminar a nossa live. A Rita Avelino, a Cristina, a Leonice, a Silvia, Crê, desejando aqui uma boa noite para a gente. A Otília Colombo, a Reineide, a Patrícia Siqueira, salve nas nossas matas, Senhor de bondade, é verdade, né? A gente teve aí, mas teve uma chuvinha por lá e amenizou um pouco, né? A Ideilda, a Luzia, a Lu Santos aqui também falando, a Marlene, a Alzira. Quando vocês vão voltar, não vai mais ter no Face? A Alzira perguntando aqui. Boa pergunta, Alzira. Eu não sei ainda, mas talvez vai diminuir um pouco aqui, né? Talvez vai ter só de terça e quinta, já que a gente vai abrir no domingo. Ainda não sei. A gente vai conversar aí um pouquinho, não é, Rê? A gente vai dar uma conversadinha aí para ver o que a gente vai fazer, tá bom? Porque o importante é também ter a presença. A gente sabe que muitas pessoas precisam, não podem voltar todas ainda, mas talvez a gente continue aí 1 ou 2 vezes por semana. A Lu, boa noite, estou com vocês. A Angelina, eu compreendo a sua colocação, mas eu adoro um horóscopo, também sou de câncer. É verdade, né, Angelina? Mas é verdade. Depois eu aconselho você a procurar. Coloca no Google ou procura no livro da Gênesis do Kardec, o quinto livro do Pentateuco kardeciano. Ele fala bastante sobre isso e ele dá uma explicação bem lógica, que é isso que a gente tenta se ater aqui, né? Como eu falei, a fé e a razão precisam caminhar de par e passo. E ele fala bastante, principalmente porque os astros não estão onde a gente pensa que ele está. Então, a gente não fala tanto que os astrônomos, né, ou quem é do horóscopo, colocaram, né, você nasce em uma coisa com ascendente em outra, porque os planetas estão em constante movimento, eles não estão sempre juntos. Então você tem que colocar, não, mas você não é mesmo de câncer. Toma cuidado, porque a estrela de câncer não estava lá quando você nasceu naquele ano. Então você é ascendente numa outra coisa, que é para poder justificar la buena dicha, como disse aí o Emmanuel na nossa leitura de hoje. A Ideilda também desejando aqui, boa noite, a palestra online até segunda ordem continuará. Olha aí, Ideilda já disse já está certo. A Alzira, boa noite. Minha esposa queridíssima aqui já respondeu, não tinha visto. Obrigado por responder, gratidão, Rita Avelino, Cássio Ronaldo, deixe as pessoas melhores do que você as encontrou. Isso é muito legal, Cássio. A vida é uma longa lição de humildade, seja aquele que alimenta e constrói, sempre ajudando os mais necessitados. Amém. Falou tudo. A Angelina, Denise, Airan, ficar atento às verdades da vida para chegarmos a praticarmos a caridade. Seja para quem for, fazer o bem pelo bem. Abraço fraterno a todos. Airan, se a gente chegar nesse ponto aí, fazer o bem pelo bem, sem olhar a quem, a gente está feito, hein? É isso mesmo, a nossa meta. Dona Silvana, boa noite, bom descanso. A Regina, gratidão. Rosana, abençoada reflexão. Reineide, obrigada, Breno. Cada dia me sinto mais forte. Gratidão. A Lu Santos também aqui. Boa noite, gratidão. Leonice, Renata, Crê, até dezembro vamos manter as lives pelo Face, pois não serão todas as pessoas que poderão voltar.
Leonice falou aqui que estava com muita dor de cabeça e já estou melhor com o passe. Que legal, Leonice. Isso é um testemunho muito legal, né? Da espiritualidade agindo, a gente deixando ela agir. Isso é bem gostoso. Obrigado, gente. Desculpa a demora aí mais uma vez, mas tem alguns assuntos que a gente acaba passando. Uma boa noite a todos. Até a próxima, então. Domingo a gente se encontra. A cada um, a gente vai ver aí dia 27, né? Com a Rê. Às 20h20 nos encontramos, então. Boa noite, abraços a todos. Até a próxima, então. Obrigado.